Bom Olá, dia, bom dia, Marcelo, bom dia, bom dia, Iron, tudo bem? tudo jóia? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente fazendo mais uma live, né? Mais um evento como esse. Agradecer primeiramente a Azul Gay pela oportunidade do espaço, do painel. Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, dedicando esse tempo aí para nos acompanhar aqui, né? E primeiramente, deixa eu me apresentar, eu sou o Iron Filho, sou diretor comercial Latam da SIGA. Tenho 10 anos aí nessa jornada junto à SIGA e o objetivo hoje aqui, né, Marcelo? Antes de mais nada, não é fazer palestra e sim trocar um pouco da experiência desses anos aí com SIGA e com essas soluções nesse ecossistema SAP. Não é isso, Marcelinho? Com certeza, Iron, bom dia a todos que estão nos acompanhando, bom dia, Azul, pela oportunidade de abrir o espaço para a gente bater esse papo com vocês aqui. Eu sou o Marcelo Avelar, sou o diretor responsável pela base instalada na América Latina na SIGA, e já tenho 14 anos de empresa, gosto de brincar que estou na minha 14ª temporada, né, com muitos desafios, com muito empenho, com muito orgulho. Vou compartilhar a minha tela aqui, Iron, para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Hoje a gente vai bater um papo aí sobre a importância da inovação tecnológica e seu impacto na manutenção, né? A gente sabe, todo dia a gente ouve aí diversas iniciativas, todo mundo falando sobre inovação, sobre tecnologia, e aí a gente vai trazer um pouco de como essa tecnologia pode agregar nos processos da manutenção, né? A manutenção das plantas industriais de uma forma geral. Bom, e para a gente começar nosso bate-papo, acho que é importante a gente salientar os desafios da manutenção, né? E aí deixa eu só dar um raio aqui, para ficar melhor para o pessoal acompanhar em casa. Os desafios da manutenção estão sempre voltados para orçamentos limitados, né? A gente tem um limite de orçamento para poder atuar na manutenção dos nossos ativos. A necessidade de registro de atividades, né? E aí a gente tem que tentar tratar as lacunas de informação, né? O tempo que essa informação é coletada e o tempo que ela é disponibilizada, um retrabalho e inserção manual de informações, um grande gasto em tempo para planejar, para programar, para executar, para devolver essas informações para a gestão, para que seja feita uma análise, a qualidade dessas informações quando elas voltam, uma execução sem controle, a gente não sabe realmente o que está sendo executado, segmentos cada vez mais regulamentados, que exigem a necessidade dessa informação confiável, da informação clara, da informação disponível, e uma necessidade de mão de obra mais qualificada. Faz sentido, Aaron, quando a gente traz esses desafios para a manutenção, porque a gente acompanha aí nas indústrias hoje? Faz total sentido, Marcelo. E até brincando aqui um pouquinho, ontem, quando a gente preparava a apresentação, o título ali era Desafios Atuais da Manutenção. Eu falei, ora, Marcelo, nessa sua jornada aí, nessa experiência que você tem, né, que a gente tem aqui, orçamento limitado sempre foi uma realidade, né? A cada dia que passa a gente vê isso. Então, esses desafios da manutenção, muito embora a gente coloque ali parecer atuais, mas eles não são atuais, são desafios de longo prazo, mas obviamente com a atual situação, com o momento em que a gente vive hoje, né, essa pandemia, essa situação toda que a gente vive de contenção de gastos, de afunilamento desses orçamentos, a mão de obra cada vez mais exigente ali, mais qualificada, a gente precisar de mão de obra mais qualificada, a gente percebe que esses desafios eles são aí constantes, né? E aí esse é o grande desafio, né? Cumprir a meta de bater isso aí e melhorar aí o desempenho e a produtividade na manutenção. Exato, e tendo o controle e o acompanhamento do ciclo de vida dos ativos, né? Entender desde o Exatamente. momento que ele nasce até o momento que ele vai para um possível sucateamento, ter a informação de tudo que aconteceu ao longo da vida daquele ativo. Bom, Exatamente. Heron, e baseado nisso, né, a McKinsey fez um estudo, né, pautado nas empresas que aplicam tecnologias da indústria 4.0 no seu dia a dia. Aí, quando vem tecnologia da indústria 4.0, a gente sempre ouve, né? Machine Learning, IoT, Big Data, simulação, realidade aumentada. Então, são um monte de iniciativas e tecnologias que podem ser aplicadas e que isso traz resultados e benefícios para as empresas. Por exemplo, a McKinsey fez um estudo num benchmark que a aplicação de tecnologia pode aumentar até 2,5 vezes o range time,
que, ou seja, né, a disponibilidade de mão de obra do técnico no campo. Acho que faz sentido com tudo aquilo que a gente colocou no nosso título, né? A questão da tecnologia. Aqui a gente começa a evidenciar estudos que comprovam o que foi colocado. O legal, Marcelo, disso aqui é trazer um pouco para a realidade. A gente sabe que essas caixinhas de tecnologias que estão na tela aí, elas são importantes, são cruciais, mas a gente, no dia a dia, a gente se depara com muitos clientes que ainda estão no primeiro step, no primeiro degrau da escada ali para a subida dessas tecnologias para a indústria 4.0. Por que isso? É muito comum nas indústrias hoje a gente vê, por exemplo, coleta em papel ainda, né? Formulários em papel, inspeções realizadas em papel, ordens de serviço, né, no PM em papel, e a gente percebe que esse processo de digitização é fundamental para que você possa galgar novas tecnologias, né? Se você não fizer o primeiro step, que é digitizar seu processo, organizar seu processo, fazer o processo de digitização dessa rotina, desses processos, começa a ser utopia pensar em Big Data, né? Vamos pensar em Big Data de dados mal coletados, de dados que não foram efetivamente coletados. Então, a gente brinca dentro de casa e fala o seguinte, vamos cumprir a jornada básica, né, dessa tecnologia indústria 4.0, vamos começar a fazer a coleta de dados basicamente para que a gente possa galgar novas tecnologias. É óbvio que a gente tem que mirar para o ótimo, né? Para o excelente, mas o primeiro passo é esse aí, é trazer o processo de digitização dessas rotinas, né, na manutenção. Acho que é fundamental. E o benchmark está aí, não é um benchmark nosso, é da McKinsey, e a gente vai apresentar mais à frente, né, Marcelo, alguns estudos de caso, que a gente vai mostrar isso também, com a jornada básica dessa transformação digital, aplicando e potencializando o uso do SAP. Perfeito. Então, acho que faz sentido o estudo da McKinsey para mostrar o que essas tecnologias de ponta podem agregar no processo. Mas só que para a gente chegar no uso das tecnologias de ponta, a gente tem que tratar o pilar, né? A base da nossa indústria, a base da manutenção, para a gente pleitear, por exemplo, esse benefício, esse retorno de 2,5 vezes por runtime. E aí, para a gente contextualizar isso que nós estamos falando, muitas indústrias ainda atuam no processo de fluxo, né, de processos sequenciais, onde a engenharia recebe os equipamentos, faz o projeto, cria, né, os planos de manutenção lá dentro do SAP, baseado na orientação do fabricante. O planejamento e a programação, muitas vezes, é realizado de forma unificada, né, eu não tenho esses processos separados, que vão pegar justamente os dados que foram imputados, vão gerar os planos, vão imprimir as ordens de manutenção e vão entregar para execução. Quando a gente tem esse retorno das ordens, é aí que vai ser feita uma análise do que foi executado. E o que a gente propõe no momento atual para a gente ganhar confiabilidade é que o acompanhamento e análise seja feito ao longo de todo o processo. Ou seja, quando a engenharia está cadastrando um plano de manutenção, além de seguir as orientações do fabricante, eu preciso identificar qual é o modelo de uso que eu vou aplicar. Eu vou fazer um uso mais severo do que o previsto ou menos severo do que o previsto? Porque isso vai me dar um indicativo, por exemplo, para que a minha equipe de planejamento antecipe ou postergue uma determinada parada de uma máquina. E a questão do planejamento, ela utiliza a médio a longo prazo para a gente identificar os recursos necessários para a execução daquela parada. Se eu vou ter orçamento, se eu vou ter material, se o pedido de compra vai chegar, se o pedido de compra foi colocado no SAP, se o material está previsto de chegar na data esperada. Diferente do processo de programação, que vai validar tudo aquilo que foi planejado e vai encaminhar a ordem para que seja executada. Manualmente, no papel, talvez mais não. Talvez um processo de mobilidade. E durante todas essas etapas, eu preciso acompanhar e analisar. Para quê? Para garantir que eu estou fazendo da melhor forma, que eu estou sendo eficiente no processo. E não mais um processo reativo, como nós fazíamos no passado. Esse diagrama aí ele é importantíssimo. E aí a gente repisa nesse assunto, imaginando um fluxo de planejamento, programação e uma execução, né, uma coleta em campo, uma execução em campo totalmente manual, né, sem um processo integrado ao SAP, sem os dados de forma inteligente na mão das equipes de execução. É impossível você ter
essa linha de acompanhamento e análise. Imagine você, um mantenedor sai com uma pilha de papel e vai executar suas ordens. Não há garantia alguma que essas ordens voltem preenchidas, né? E isso é uma realidade. Então, acompanhamento e análise, ele está intrinsecamente ligado a uma tecnologia integrativa, uma tecnologia que esteja integrada a essas etapas. Eu costumo brincar o seguinte: não adianta fazer um Google Forms digital ali para coletar dados se ele não tiver inteligência, né? Como você falou, o processo nasce lá no módulo PS, no projeto, né? É solicitado o ativo, esse ativo é comprado provavelmente no módulo MM, e aquilo ali vai impactar no módulo AA, para quando faz a parte da ativação, né? Da vida esse ativo, né? A certidão de nascimento dele dentro do SAP, e depois, ao longo do tempo, a manutenção desse ativo no PM, né? Fazendo todas essas inserções. Então, se não tiver uma tecnologia que integre, que faça os apontamentos de maneira adequada, como é que você vai fazer acompanhamento e análise desse ciclo de vida desse ativo, né? É impossível. É isso que a gente repisa aqui a todo instante. Não basta tecnologia por tecnologia, né, Marcelo? Coletar dados, o Google Forms coleta. Nada contra, mas o Google Forms é uma ferramenta perfeita para coleta de dados, para formular, beleza, mas não integra, não tem informação inteligente, então não é coletar por coletar. Não é baixar um app e começar a fazer uma coleta de dados sem essas integrações desses módulos, né? Sem essa integração com o SAP, é fundamental ter isso em mente. Você sabe que eu gosto de comentar isso, eu sempre falo nas apresentações e para os clientes, né? Não é fazer uma gestão baseada no retrovisor. Eu não quero, daqui a um mês, identificar os problemas que eu tive de planejamento e programação no mês passado. Eu preciso identificar isso em real time para que eu possa tomar as ações corretivas. Se um determinado ativo que estava programado para ser parado e essa parada não vai mais ocorrer, nós precisamos de ter essa informação na mão para substituir o equipamento. Eu não posso perder a HH, eu não posso perder o meu planejamento, eu não posso perder o budget que estava previsto para ser executado naquele mês por uma falta de informação. Então, com este acompanhamento proposto, né, a gente passa de ser reativo e passa a ser proativo. Eu transformo os dados em informações para que a gente tome decisão. Exatamente. Perfeito. Nesse sentido, para que a gente execute isso que a gente está propondo aqui, né, esse acompanhamento em tempo real, tomada de decisão, não olhar mais só para o retrovisor, tem alguns pilares, né, que a gente colocou aqui como pilares da ciência, que são necessários para que isso aconteça. O primeiro deles são as informações necessárias de um só lugar. Eu não posso mais fazer a gestão baseado em planilhas, em informações que estão fora do SAP, sobre ter que pegar um telefone e ligar para o fornecedor para entender que o material vai chegar. Eu preciso ter isso num painel, num dashboard, para que eu possa acompanhar tudo em um só lugar, todas as informações. Uma automatização para me gerar eficiência, né? Eu preciso de um sistema sugerindo paradas e programações de ativos, eu preciso de ter envio de ordens automáticas para os dispositivos móveis, eu preciso de ter sincronismo inteligente para termos acompanhamento em tempo real e tudo isso integrado com o SAP e os seus sistemas legados, que aí eu vou ter condição de fazer essa análise. Não, perfeito. E essas premissas desses pilares aí são fundamentais na escolha de uma tecnologia, né? Como a gente brinca, não adianta o mantenedor ir para lá, executar a ordem, aí na hora da necessidade de solicitar um material, preciso requisitar um material, e eu não tenho essa ferramenta aqui nessa mobilidade, por exemplo. Ou seja, você não tem todas as informações em um só lugar. Ou uma equipe de inspeção vai fazer uma inspeção na planta, e aí resolve fazer todo o processo de inspeção, uma termografia, percebe que a temperatura de um ativo está fora do range, está muito alta. Será que está muito alta? O histórico dessas temperaturas que foram coletadas antes, ele não tem na mão. Então, essa história de ter as informações em um só lugar é fundamental para você melhorar a eficiência, você melhorar a produtividade e para você também ter as pessoas ao seu favor. Né? Não adianta nada ter uma tecnologia em que ele não tenha todas as informações necessárias para o dia a dia de trabalho dele. Né? A automatização para geração de eficiência é fundamental.
aproveitar o exemplo aqui da inspeção da termografia, que está muito quente ali um ativo, e ele faz o ativo. O sistema tem que ter uma automatização e uma inteligência, onde ele pega esse range ali e ele fala, olha, sugere uma abertura de uma nota no SAP, porque está com anomalia aqui nesse ponto de medição de temperatura. Então, tem que ter essas automatizações e essas eficiências, né? E o acompanhamento em tempo real é muito legal, né? No boom da mobilidade, todo mundo tinha um sonho ali do online, né? Mas quando a gente fala de planta industrial, de pé na fábrica, né? O pé na brita, como a gente costuma dizer, o mundo é bem diferente. O Wi-Fi, ele funciona bem no home office, nos escritórios, mas as plantas industriais, isso nem sempre é uma realidade, nem sempre é uma realidade. Então, a solução ela tem que prover, olha só que paradoxo, hein, Marcelo? Ela tem que prover o online e o offline e o mais próximo do tempo real, né? Ora, se ela está no online, a planta tem a cobertura Wi-Fi, ótimo, excelente, o tempo real está ali municiando a engenharia da manutenção, o PCM está acompanhando de perto, mas quando ela está no ambiente offline, esse sistema tem que ter a robustez necessária para que quando ele sair desse ponto cego, entrar no ponto de sinal, tudo aquilo passe a ser tempo real. E aquelas informações tragam no backlog tudo que foi feito naquele ambiente de ponto cego. Então, isso é fundamental, esse tempo real. A gente costuma brincar aqui que o nosso offline é praticamente um tempo real. Por quê? Porque quando ele acha o sinal, ele atualiza as informações no tempo em que foi feito. E isso é fundamental para a garantia e efetividade dos planos de manutenção e da engenharia de manutenção. E, por último, e não menos importante, né, Marcelo? Não adianta nada disso funcionar tudo bem, os 3 pilares acima estão funcionando bem, se ele não tem integração com o SAP e com sistemas legados que são fundamentais para a planta industrial, né? Toda planta industrial precisa do SAP e precisa de uma série de sistemas legados ali para gerir e manter o ciclo de vida desses seus ativos. Então, é fundamental que tenha essa capacidade de integração com sistemas legados. Não, perfeito, Ayrton. E quando a gente aplica esses pilares da eficiência através de tecnologia, a gente tem aqui um benchmarking, né, de uma grande empresa do mercado, né, que fez um depoimento, né, participou de uma live recente, onde o link está aqui como fonte, a live é planejamento e programação, como obter uma visão estratégica da manutenção, onde eles utilizam, né, essas tecnologias de solução integrada. E aí é um pouco diferente daquele benchmark que foi apresentado pela McKinsey, né, onde estava num aspecto maior de tecnologia, de indústria 4.0. Aqui a gente está falando dos pilares, né, da etapa inicial, e mesmo com esses pilares iniciais, já foram possíveis escolher resultados, por exemplo, 60% de aumento de produtividade, 25% do aumento de eficiência, 10% de redução de custos de manutenção, 82% de redução de tempo, aplicando aquele acompanhamento e análise em todas as etapas do processo de manutenção. Não, legal. E aí, voltando um pouquinho para aquele slide lá de trás que a gente falou, o básico já traz resultado, exatamente o retrato está aqui, o diagnóstico está aqui. Isso aqui é uma empresa que começou com o step ali da digitização dos processos da camada mais simples. A gente não está falando aqui de machine learning, de big data, de IoT, não. Nós estamos falando aqui de digitização de processos de planta industrial, né? Então, só com esse primeiro step, você já começa a ter ganhos significativos, que vão te subsidiar para novas tecnologias. Então, o primeiro step é esse, digitizar o teu processo elementar ali você fazer isso. Se você não conseguir cumprir essa primeira etapa do processo da jornada digital, como a gente chama, fica difícil de você galgar novas tecnologias. Perfeito, Ayrton. E com esse primeiro step, né, junto com esses números que foram apresentados, a gente colhe outros resultados. E aí é a melhoria do runtime, né, a gente disponibiliza mais tempo do mantenedor em campo para estar executando as manutenções, uma redução do backlog, que eu passo a ter um controle maior do que eu tenho para executar, né, seja preventiva, seja corretiva, seja programada. Eu começo a ter uma visão mais clara dos recursos que estão disponíveis, né, seja ele mão de obra, seja ferramentas, seja materiais. Eu consigo usar isso nos meus ativos de forma mais estruturada, mais
planejada. Eu começo a aumentar a confiabilidade do equipamento, porque eu começo a medir realmente o que foi executado. Eu sei o que foi executado, quando foi executado, quais materiais foram trocados. Eu aumento a qualidade de dados. Consequentemente, eu tenho informação. E informação vão me permitir tomar decisões mais assertivas. Eu começo a acompanhar o ciclo de vida do ativo, desde quando ele é comprado até o momento em que ele é sucateado. A gente transforma, né, a manutenção corretiva para planejada, mesmo que seja uma corretiva programada, uma corretiva planejada, e eu acabo reduzindo a HH e tendo disponibilidade para utilizar esse H de forma mais estratégica, de forma mais orquestrada. O slide anterior, ele estava muito focado no benchmark voltado para resultado em números, e aqui praticamente todos os clientes hoje que a SIGA atua, que coloca essas soluções dela nas plantas industriais, eles têm esse resultado positivo aqui. Uns mais em ramp time, outros mais em HH, enfim. Mas, de uma maneira geral, o que a gente fez? Um compilado de todos os benefícios, de todos os resultados dessa eficiência que os clientes atingem. E como o Marcelo falou, isso aqui tudo, na verdade, é só o step inicial, né? Então, tem muito mais para alcançar aqui com essa transformação digital, vamos dizer assim, no step inicial, na fase inicial, que é digitizar os seus processos de manutenção, né? E é uma coisa bem interessante, né, Marcelo? Essa transformação da manutenção corretiva para planejada é muito legal, porque o que a gente percebe quando a gente vai visitar alguns clientes, eu particularmente vou visitar, prospectar muitos clientes, e quando ele não tem um processo digitizado ainda, parece um corpo de bombeiros, né? O ramal só falta ser o 0193, né? Vamos lá, apagar o incêndio e tal. E não é brincadeira, é uma realidade isso. Então, essa transformação do que era corretivo, do apagar incêndio, para planejado, para preditivo, preventivo, isso é fundamental. Isso é dinheiro ali sendo escoado que pode ser evitado de uma maneira simples, rápida e barata. E legal você comentar desse ponto, Iron, e a gente acaba trazendo mais qualidade de vida para o time de manutenção, né? Que começa a ter uma rotina baseada no que ele preveu de executar. E não que você chegar na planta 8 horas da manhã no dia, 7 horas da manhã, e falar assim, o que eu tenho pela frente? Então, isso acaba gerando uma sensação também de não realização, né? Porque você está sempre correndo atrás de problemas, resolvendo problemas, sem pendências. Então, isso acaba trazendo. São os famosos ganhos intangíveis, né, Marcelo? São os famosos ganhos intangíveis, porque a equipe vai ter muito menos desgaste físico e mental, obviamente. É fundamental tocar nesse ponto, né? No impacto das pessoas quando você traz um processo eficiente, um processo inteligente, uma solução correta e adequada para a equipe, realmente o impacto é gigantesco, inclusive, nas pessoas, né? Exatamente. Valoriza a mão de obra, né? O capital intelectual. Ela passa a atuar de forma estratégica e não só apagar incêndio. Eles passam a gostar da execução das ordens, né? Eles passam a gostar de fazer ordem, né? Fica mais simples, mais intuitivo fazer a ordem dessa forma, né? E aí vem a pergunta, né? Então tá bom, vocês estão comentando aí de números que foram apresentados por um cliente, num case, de resultados, mas como é que eu faço? Como é que eu inicio esse processo? Como é que eu dou o primeiro passo? Então aqui a gente traz a tecnologia certa, se faz como uma solução integrada, e aqui a gente apresenta para vocês, né, a solução integrada SIGA-AM, onde nós temos uma ferramenta que vai proporcionar um processo de planejamento e programação de forma integrada ao SAP, certificada ao SAP, interligada a esse ecossistema, para que você possa ter toda a visão da sua ordem, desde quando ela nasce, num processo corretivo através de uma notificação ou através de um plano, até o momento que ela vai ser encerrada com todos os seus apontamentos e todos os seus registros. Para isso, a gente tem o Mobile EAM, que vai lhe permitir a coleta em campo, e mais do que a coleta, é ter informação em campo. Porque não adianta eu querer obrigar uma pessoa que colete as informações
se o que ela precisa de informação complementar para inserir, para dar um registro mais confiável, não está disponível. Então, não adianta eu cobrar que ela preencha um formulário. Eu preciso que ela tenha as informações, tenha o histórico do ativo, tenha o histórico das últimas intervenções, tenha, por exemplo, as referências dos pontos de medição, o que é esperado, o que é o range, as informações complementares através de formulários que precisam ser coletados. Então, tudo isso tem que estar na mão do seu executante em campo para que ele possa fazer um trabalho por completo. E não vou continuar coletando dados igual a gente faz hoje no papel. E para suportar tudo isso, né, o Warehouse Inventory, que é o processo de gestão de almoxarifados, que vai lhe permitir o atendimento de reservas, a validação do estoque, recebimento de materiais, tudo isso para que os materiais estejam disponíveis no momento certo que forem solicitados, que forem demandados. Com certeza. E esse item da interface intuitiva ela é fundamental, né? A ferramenta ela tem que ser extremamente intuitiva, tem que ter uma usabilidade perfeita, porque hoje o nível de usuário é cada vez mais exigente, né? Se der muito trabalho, ele não tem paciência e não usa. Então, é importante salientar que o que a gente gasta e investe de pesquisa e desenvolvimento para tornar as ferramentas cada vez mais usual é impressionante. Por quê? Porque a ferramenta tem que ser ergonômica, ela tem que ser aderente para o dia a dia, né? Além de ser uma tela e uma interface intuitiva, ela tem que ter inteligência, como os exemplos que a gente acabou de citar. Não adianta ele partir para o campo, tem muitas plantas industriais em que o ponto de deslocamento da base, do PCM, do escritório principal, até a execução da atividade, às vezes podem ser quilômetros de distância, né? Podem ser dias de distância. A gente tem clientes que têm linhas de transmissão, enfim, que eles deslocam por dias. Então, ele tem que estar carregado com a caixinha de ferramenta, né, vamos dizer assim, completa. Ele não pode chegar a quilômetros de distância e estar faltando ali uma funcionalidade básica que ele precisa para executar. Ele tem que estar com tudo aquilo na mão e de forma inteligente, com todo automatismo, com toda intuitividade, com toda processo de integração para que dê esse conforto e dê essa tranquilidade para que ele possa trabalhar melhor. Isso é fundamental hoje para essas rotinas e atividades na gestão da manutenção nas plantas industriais. Perfeito, perfeito. E agora a gente traz, né, a experiência de clientes que já utilizam essa solução integrada e que compartilharam conosco aqui alguns dos seus resultados. Por exemplo, a gente tem um case de uma empresa do setor de bebidas que, no projeto piloto, realizado em uma única planta, conseguiram obter, por exemplo, 80% de redução do tempo médio de solução de anomalias. O que eles chamavam lá de TMSA. É o tempo que foi detectada alguma falha, que foi aberta a nota até a sua completa resolução. Isso foi um ganho muito significativo para essa indústria. E um outro ponto importante aqui é a questão dos 7 milhões de folhas de papel. Quando a gente fala de papel, pode dar a impressão que, uau, mas isso são ganhos marginais, né? São coisas que são melhoradas com tecnologia, mas que a gente agrega em outros processos. E um fato relevante que não está descrito aqui foi que, com o saving realizado no piloto de uma única planta, subsidiou o investimento para os outros 22 sites dentro do Brasil, e hoje essa aplicação atende essa empresa de forma global. Então, um case que nós começamos aqui no Brasil, deu resultados muito significativos e hoje é utilizado de forma globalmente por essa companhia. O papel, só voltando um pouquinho, Marcelo, 7 milhões de folhas de papel ali, ok, tem um impacto da sustentabilidade, um impacto ambiental importante, um impacto de custo por folha, enfim, mas tem uma coisa ali inserida no papel, literalmente, que é importante colocar aqui na mesa, né, para quem nos assiste. O papel, ele aceita tudo, então você vai carregar com ele também uma série de retrabalhos, né? A gente brinca também que, além da figura do digitador desse papel, que alguém vai ter que colocar isso dentro do SAP, né? Ele não vai ter um OCR que vai puxar todos os campos e tal, e vai capturar aqueles dados e colocar dentro do SAP. Alguém vai ter que digitar manualmente. E esse alguém, além de ser digitador, muitas vezes ele tem que ser tradutor, ele tem que traduzir aqueles números, aqueles garranchos que muitas vezes vêm no papel,
Então, além do papel que está inserido nesse contexto aí, é importante salientar isso. Vai muita coisa a reboque aí, né? Nesse processo também. Então, é fundamental o ganho operacional, o ganho de eficiência, quando a gente começa a fazer os passos mais básicos de digitização nas plantas industriais. Não, perfeito. Um outro case que a gente tem para compartilhar é da empresa do setor de alimentos, correto? É um piloto também, né, Marcelo? Um piloto foi feito. Aqui o dado mais relevante, obviamente, 40% da redução do tempo de planejamento. O planejamento era executado todo na unha ali, no SAP, com a ferramenta que a gente colocou. Eles tiveram muito mais facilidade de fazer esse planejamento, eles tiveram a intuitividade da ferramenta, e isso eles conseguiram reduzir em 40% do tempo de planejamento. Isso só de uma planta, né? 73% da redução do tempo de controle. Então, toda a parte de controle, de acompanhamento e tal, eles reduziram 73%. Agora, pasmem, é uma planta que ela não tem um deslocamento tão grande, mas existe um deslocamento. Eles reduziram ali 47% do tempo de execução. Obviamente, o tempo de execução conta-se deslocamento e execução propriamente dita de apontamento. Você apontar ali numa prancheta, voltar, redigitar. Então, imagina aí, vamos arredondar o número para 50% para ficar mais fácil a conta. Uma carga de trabalho de 6, 7, 8 horas por dia, né, com um ganho de escala de 50%. É um ganho inestimável. Então, você passa a deixar de apagar incêndio e começa a fazer muito mais preventiva, preditiva, você começa a aumentar muito mais a eficiência dessa planta industrial, sem dúvida, né? Eu acho que esse ganho é extremamente relevante. A gente percebe, né, que é muito tempo imputando dados no sistema, muito tempo preparando para o processo de execução e pouco tempo, né, ou menor tempo investido em mão na máquina, em cuidar dos ativos. E com o advento dessa tecnologia, a gente consegue potencializar o tempo despendido do lado dos equipamentos, que é o que realmente a gente espera do processo de manutenção. É manter os ativos, a saúde dos ativos, né, em dia, acompanhar a evolução dos ativos para que a gente o quê? Tenha processos produtivos mais eficientes, né, cada Sim. vez produzir mais. Sim. A gente brinca que o elemento tempo é o mais importante dos indicadores, né? É o que você falou agora há pouco, né? Vai dar mais tempo para os técnicos, para eles terem mais qualidade de vida, vai dar mais tempo para o planejador, para o programador ter condição de planejar de fato, né? E não empurrar ordem para executar e ele não ter tempo de planejar, né? Ter mais tempo para a empresa gerir melhor esses ativos. Então, o critério tempo é importante. Isso sem contar as possíveis variáveis nesse universo de tempo, né, Marcelo? Se cai um temporal no meio do deslocamento e molha essas ordens de papel, já era, vou ter que fazer tudo de novo. Se eu tiver um problema de passagem de serviço de um para o outro, imagina, você passar uma ordem que às vezes ela é muito longa e você não consegue executar ela num dia só de trabalho, você tem que ter um outro turno, imagina você fazer uma passagem de uma ordem para outro. Então, isso tudo é muito complexo. Então, tem vários exemplos, a gente pode passar aqui o dia inteiro falando alguns exemplos de como as coisas travam quando você não tem um processo de digitização. Exato, João. Bom, e aí até para contextualizar, né, quem nós somos, a SIGA tem uma característica de ser uma empresa voltada para softwares de gestão de ativos, né, os softwares EAM. E aí todo o nosso corpo técnico, todo o nosso corpo profissional é pautado por especialistas nesse ramo de atuação para garantir ferramentas mais adequadas a esse processo, mais escaláveis, mais intuitivas, mais parametrizáveis aos diversos segmentos, né? E tudo isso foi adquirido ao longo de mais de 20 anos de experiência em EAM, de ampla experiência, né? Eu costumo brincar que a gente traduz esses 20 anos aí em uma vivência grande nas plantas industriais, sempre respiramos esse ecossistema, sempre vivemos nesse ecossistema. Então, quando a gente costuma falar para os nossos clientes, fala, olha, pode ter a certeza de que experiência e vivência no dia a dia de planta industrial como a sua, a gente tem. Então, pode confiar e já a gente vai mostrar aí o portfólio de algumas empresas que já fazem parte desse clube aí de as maiores empresas eficientes do mundo, que eu costumo brincar aqui, né? E esses 20 anos acabaram proporcionando
um posicionamento global, né? Hoje o nosso headquarter está localizado nos Estados Unidos, mas o nosso centro de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento está aqui no Brasil, e temos escritórios também na Europa, na China e na Austrália, para suportar essa operação global e em plena expansão, né? A gente continua buscando cada vez mais levar tecnologia, melhoria de processo para todos os nossos clientes. Aí é o mapa que a gente briga com o marketing, fala, não precisava botar tanta logo assim, né? Tem bastante clientes, se for para botar todos não cabe, tem que fazer uns 4 slides, mas a gente escolheu alguns clientes-chaves ali para colocar, e a gente costuma brincar que ali, independente do setor, da vertical, a gente tem experiência e a gente atua muito bem nesses segmentos. A gente brinca do clube das empresas mais eficientes do mundo, que são empresas que não têm só uma ou outra solução da SIGA, tem um conjunto de soluções da SIGA, e já colhem bastante benefícios. Grande parte dessas empresas aqui a gente colocou no case, colocou no benchmark ali, então são empresas que já certificaram aí, já experimentaram, né, essas soluções e já usufruem dela, muitos aí há mais de 18, 19, 20 anos. Né? Tem cliente nosso aqui que tem mais de 20 anos. Isso é importante salientar. Quem entra no clube não sai. A gente não tem histórico de saída, né? Só tem histórico de entrada. Isso é muito importante. É sinal de que a gente tem feito um excelente trabalho junto a essas empresas. Bom, como entusiastas, nós poderíamos passar aqui o resto do dia batendo papo, trazendo experiência, trazendo cases. Aí eu não sei se tem alguma pergunta, aí você consegue ver para a gente. Se não tiver pergunta, acho que a gente deu o recado certinho, não precisou ter pergunta e tal, mas brincadeiras à parte, estamos abertos aí, o chat na plataforma do evento da Azul está aberto, a gente está à disposição para, se tiver alguma eventual pergunta. Se não tiver pergunta, se não der tempo também de fazer pergunta, os nossos canais de atendimento, vocês podem entrar no site, tem o meu e-mail do Marcelo à disposição de vocês, né? Tem o e-mail também, comercial@siga.com também, que vocês podem solicitar, e o nosso site também à disposição de vocês aí, para vocês consultem alguma coisa, para quem não conhece ainda a Siga, possa dar uma visitada na nossa home e entender um pouquinho do nosso ecossistema. É isso. Ok, Marcelo? Alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta no momento? Perfeito. Ok. Só agradecer a todos aí, né, pela participação. Parece que chegou uma pergunta aqui, peraí. Vamos lá. E como é que está a questão do tempo? Eu nem sei como é que está o tempo aí. Opa, como justificar o investimento na melhoria dos processos de manutenção, Marcelo? Eu já fiz logo a pergunta para você responder, entendeu? Bom, pessoal, isso a gente tem, né, alguns princípios de economia, de retorno, de saving, de disponibilidade, de qualidade da informação, e a gente costuma trabalhar junto com os nossos parceiros, junto com os nossos clientes, para mostrar e evidenciar o quanto vai gerar de economia e benefício no processo da manutenção. Tá? Eu acho que mais do que nunca, além de investir, as nossas empresas cada vez mais querem ter ciência e consciência do retorno. Então, é um trabalho que a gente faz a 4 mãos, baseado nessa experiência de 20 anos e em cases de diversos segmentos de mercado, para ajudar vocês a justificar o investimento. Mas podem ter certeza que, baseado nas experiências e nos retornos que a gente vem acompanhando com os nossos parceiros, o retorno é grande. Ele sempre acaba acontecendo de forma satisfatória. É importante salientar também, Marcelo, que há 10 anos atrás, há 8 anos, sei lá, 5 anos atrás, era muito comum ter que fazer um estudo robusto de ROI, de retorno do investimento, mas o processo de transformação digital deu uma acelerada muito grande, o processo da pandemia também acelerou muito isso aí, e deixou de ser uma perfumaria, o investimento em tecnologias como essa, deixou de ser perfumaria e passou a ser essencial. Passou a ser investimento de sobrevivência, né? Para alavancar a vantagem competitiva, para melhorar a eficiência da planta. Então, assim, os executivos, as empresas, elas começaram a perceber que ela precisa investir em tecnologia para que ela consiga reduzir custo. Né? É um ganha-ganha a curto prazo, na verdade. Então,
Eu diria que hoje o processo está mais simplificado, mas ainda assim existem indústrias que requerem um plano de investimento, como é que eu vou fazer, o retorno desse investimento, o saving disso aqui, e a gente, como o Marcelo falou muito bem, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem tranquila, já é no nosso dia a dia fazer esse estudo junto com as empresas, tá? Fiquem à vontade. Bom, o pessoal está falando que falta... Já estouramos o tempo, né, Marcelo? Acho que sim, né? Estamos aí do horário. Ok. Beleza, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Só reforçar o agradecimento à Zug aqui, a toda a equipe da Zug por esse evento. Agradecer demais também quem nos assistiu, me dedicou um tempinho aqui para estar conosco. E reforçar aí a nossa disposição em tê-los aí e atendê-los aí no que for preciso. Tá bom? Muito obrigado. Marcelinho, a palavra final é contigo. Obrigado a todos aí mais uma vez. É um ótimo evento, ainda temos, né, muitas palestras, muitas ações. Nós também temos no final do dia de hoje uma mesa redonda, onde o Iron vai estar conduzindo, então contamos com todos vocês aí novamente para mais um bate-papo. Um abraço e um bom dia a todos. Um abraço, tchau, tchau.